Sem enrolação, vamos agora para o que interessa, tá? Aqui eu vou te mostrar como funciona o robô pelo software Layback Bot, tá? E qual foi o resultado após um pouco mais de um mês testando, tá? Não quero vender curso e nem vender bot, só quero dar uma opinião sincera para que você tire suas próprias conclusões, se vale a pena comprar ou não. Primeiro, para quem não sabe o que é bot, bot nada mais é do que um robô que vai fazer as suas operações de forma automática a partir dos padrões e dados estatísticos que você vai imputar, tá? Primeiro eu vou te mostrar quanto custa o bot, tá? Você pode escolher de 4 formas, tá? 3 bots por mês, ou seja, R$19,90 por mês. Você pode testar 3 metodologias. 5 bots por mês, tá? R$29,90. 10 bots, você pode testar 10 metodologias por R$49,90. E ilimitado, que você pode testar quantas metodologias você quiser, ou seja, você pode colocar quantos bots você quiser, tá? E sendo muito sincero aqui, não tenho nenhuma relação com essa empresa, Layback Bot, tá? Nenhuma relação com o Netuno, que é um dos idealizadores dessa ferramenta, tá? Eu só tenho uma relação de admiração pelo trabalho dele, tá? O Netuno é um trader excelente, não fica vendendo sonho, e ele foi um dos criadores dessa plataforma, assim como é criador do Layback, que é um software para trader esportivo, só que você faz de forma manual as entradas, tá? Que é um software excelente e muito acessível, tá? As duas ferramentas são boas, tem um preço super acessível para você, se você quiser comparar com outras do mercado, eu tenho certeza que essas daí são uma ótima porta de entrada, tá? E aí, quais foram os bots que eu criei? Vamos começar por 2 aqui, tá? Esses daí foram os bots que eu criei de over, tá? Então, eu vou considerar aqui os 2 ao mesmo tempo, até porque eu deixei os mesmos critérios nos 2, tá bom? Então, deixa eu só te mostrar aqui como que funciona esses critérios, tá? O nome, obviamente, que é over 0.5 FT, se era over ou under, tá? Aqui no grupo, tá? A stake que eu usei uma stake pequena, porque eu queria testar esse bot, não queria correr nenhum risco. A faixa de odd que eu poderia entrar, que seria a partir de 1,33, o minuto do jogo que eu entraria, né? Ou seja, no segundo tempo, o gap que eu tenho entre o back e o lay, tá? E a liquidez, que é uma forma de eu me proteger para jogos que tem bastante dinheiro, tá? E também segundos após suspensão do mercado, porque depois do VAR, quando você utiliza bots, você tem que ter essa carta na manga, tá? O placar que eu defini, obviamente, é 0 a 0, tá? O nome da técnica é over 0.5 FT, tá? Estatísticas, aqui você vai colocando quantas finalizações eu gostaria de ter ao gol, tá? Pelo menos 4. Quantos ataques perigosos eu gostaria que tivesse? Pelo menos 40. Tá? Quantas finalizações, ou seja, independente de ser no gol ou não, eu queria pelo menos 8, tá? Para entrar. Competição, eu deixei todas as competições, tá? E depois eu fui filtrando porque caí em algumas furadas, né? Sub-19 do campeonato israelense, algumas coisas assim num nível super baixo, tá? Equipe também deixei todas porque ela engloba todas as equipes das competições selecionadas. Critério de saída, o que eu considerei? Se tiver um cartão vermelho, normalmente o jogo fica mais truncado. Eu prefiro que o bot saia mesmo se for um prejuízo. E se não tiver nenhuma finalização a gol nos últimos 10 minutos. E aí o que aconteceria? O bot sai sozinho, caso tenha um cartão vermelho no jogo, ou nenhuma finalização nos últimos 10 minutos, tá? Obviamente ele sairia em red, né? Porque você está indo contra o tempo. E aqui você vai colocar a sua gestão de stake para ter um controle sobre quantas entradas simultâneas você aceita fazer. No caso, eu coloquei 4 entradas simultâneas no máximo, tá? E aqui você considera praticamente um stop loss, tá? Caso esse bot dê super ruim, quando ele bater $80 de hedge, eu sairia desse bot, tá? E agora eu vou mostrar como que foi o lucro desse método, tá? Eu estou selecionando aqui over 0.5 FT, over big ones, que nada mais é do que a mesma estratégia que eu fiz, tá? Eu comecei a testar no final de fevereiro, tá? Vou colocar aqui 25 de fevereiro, tá? E aí você consegue ver aqui, ó, a primeira entrada que eu fiz foi 28/2, tá? E a última entrada que eu fiz foi 18/4, tá? No total foram 100 entradas, que não é muita coisa para testar um método, mas é um volume interessante. O lucro foi de $76, ou seja, um pouco mais de 7 stakes e meia,
que eu coloquei em risco 10 dólares de stake, tá? Ele mostra aqui quais foram as competições mais lucrativas, tá? Quais foram as equipes mais lucrativas, tá? Aqui quais faixas de odds foram as mais lucrativas, que isso é super interessante, tá? Um Profit and Loss por data, tá? Eu consigo ver aqui qual dia eu ganhei mais, qual dia eu ganhei menos, tá? Good Run e Bad Run, que quer dizer quantas seguidas você acertou, no caso de Good Run, e quantas seguidas você errou, no caso de Bad Run. Então eu tive 8 acertos seguidos e 3 erros seguidos dentro dessas 100 entradas, tá bom? Aqui embaixo, acho que fica o mais claro possível, tá? Que é o gráfico. Você pode ver que o gráfico ele é bem estável, tá? Porque ele sobe e cai muitas vezes, mas de vez em quando ele dá aqui um salto, tá? Foi isso que não me deixou muito confortável, e eu não estou falando se é certo ou se é errado, mas para o meu padrão de operar, não me deixa confortável porque você passa muito tempo andando de lado e depende de uma good run para o bot romper uma resistência e começar a lucrar, tá? Valeu a pena? Sim, valeu a pena. O lucro desses bots aí me pagaram a mensalidade do programa e me fez pensar. Eu repito, particularmente eu prefiro operar de forma manual, tá? Por que isso? Porque, como tudo, tem os pontos positivos e pontos negativos, tá? Pontos positivos, o bot é acessível pelo preço, faz entradas automaticamente, tá? Isso é excelente, tá? Segundo ponto positivo, o bot faz com que você tenha acesso a informações que manualmente você dificilmente teria, como good run, bad run, faixa de odds. Isso é muito interessante. Muita gente não anota e aqui você consegue ver, por exemplo, que é muito claro, né? Uma faixa de odds de 3,50, 1,80 para cima, né? Você começa a ser mais lucrativo. Já uma faixa de odds de 1,20 a 1,40, 1,40 a 1,60 já não é tão interessante, né? Você tem um volume aqui interessante de 24, 36 entradas, mas você tem alguns heads que acabam compensando isso, tá? E aí eu quero chegar pelo terceiro ponto positivo, que é você vai descobrir muitos campeonatos que podem ser lucrativos e você nem imaginava. Então deixar esse bot rodando tem o seu lado positivo de que você vai descobrir que na Liga Turca sai muito gol, que na Liga da Croácia sai pouco gol no primeiro tempo. Então você vai começando a entender um pouco mais como funcionam alguns campeonatos secundários, tá? Pontos negativos, eu repito, é a minha opinião pessoal, tá? Então se você discordar, os dados estão aí, você toma a sua decisão, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto negativo, acredito que o bot ainda não supera o olhar humano, tá? Por ter algumas estatísticas apenas para você olhar e colocar o padrão, chutes a gol, finalizações, você não vê o jogo, faz com que você entre em algumas, entre aspas, furadas, tá? Digamos assim, porque vamos supor que o jogo teve 10 chutes a gol, mas foram todos chutes de longe ou bem fracos que não ofereceram perigo algum para o goleiro, tá? Eu não estou vendo esse jogo e eu nem me atrevo a entrar. Já o bot ele não vai entender se a força do chute foi forte, se o goleiro fez uma defesa difícil. Então isso acontece em muitos campeonatos, principalmente da Ásia, tá? Eu tive muito problema com o campeonato da Ásia, nessas bad runs, tá? E acaba resultando um profit and loss nada muito interessante, tá? E aí, o segundo ponto, eu sinto falta de algumas estatísticas, como chutes dentro da área que você tem no SofaScore, defesas perigosas do goleiro, amplitude, expectativa de gol. Isso daí, se você não consegue ver estatísticas disso daí, eu tenho um vídeo aqui sobre radar, tá? Todos grátis, são bem interessantes, tem muita informação de valor que, infelizmente, ainda o Layback Bot não tem, tá? E terceiro, acredito que pela falta de estatísticas como essas, eu não consigo programar um bot assertivo, porque eu rodei muito dinheiro no mercado para conseguir um resultado que manualmente eu conseguiria rodando menos. Como assim? Vamos lá, eu rodei nesse método, tá? 100 entradas com stake de 10, ou seja, eu coloquei $1.000 nesse total aí de quase 2 meses, tá? Para ganhar 76, ou seja, $1.000 para ganhar 76, eu fiz um yield aqui, né? Que seria o meu lucro de 7,6%. E isso eu consigo, numa boa, bater pessoalmente, rodando menos dinheiro no mercado, né? Me expondo a menos risco, tá? E em dias, o bot perdeu, por exemplo, quase 3 stakes aqui no dia 19. Tudo bem, ele recuperou em outros dias, mas se eu estou operando sozinho, tá? Sem ser pelo bot,
Eu, se perdesse quase 3 stakes, eu ia encerrar meu dia, tá? Eu não ia ficar com isso na cabeça de tentar recuperar, tá? E o meu método de gestão, eu não gosto de trabalhar com uma win rate abaixo de 70, tá? A minha win rate eu gosto acima de 70, 75, tá? Isso eu acho interessante. Aqui a win rate desse método é 61%, porque o bot não é bom? Não. Contra fatos não há argumentos, tá? O bot é lucrativo. Só que eu não fico confortável. Você tem que deixar o bot ligado e aí um dia você pode ver perdendo $21 e no outro dia você pode ver ganhando 15, ganhando 11, como um dia aqui que foi excelente, ganhei 39, tá? Não estou falando de valores, pensa na stake, tá? É uma stake de $10. Um dia você fazer quase 4 stakes é maravilhoso, tá? Só que também um dia que você perde 2 stakes e meia, isso daí já começa a mexer no seu psicológico, tá? E isso vai te obrigar a você olhar de uma forma um pouco mais detalhada. Para quem não faz planilha, cara, faz planilha, anota, isso é muito bom, tá? Então assim, minha opinião muito sincera, tá? O bot é bom, mas para mim não é interessante no momento. Eu talvez não saiba configurar de uma maneira que me deixa confortável, mas o meu trade eu faço com algumas estatísticas que o bot ainda não me dá, tá? Eu adoro o Netuno, acho o Netuno um ótimo trade e ele tem ajudado muito a comunidade com essas ferramentas, layback bot, tá? Mas esse daqui, para mim, no caso, não é interessante no momento, tá? Se você ficou até aqui, aproveita para se inscrever, dá uma fortalecida no vídeo do canal. Não vendemos curso, queremos apenas trocar conhecimento aqui para fortalecer ainda mais a comunidade. E sim, esse bot só roda na Betfair Exchange. E se você não sabe o que é Betfair Exchange, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Forte abraço e até a próxima!